pão é um alimento básico que está na mesa de muitos. Faz parte da nossa nutrição. E graças a Deus, temos o pão diário. Outros não têm, infelizmente. Mas Jesus usa essa metáfora para descrever o seu próprio impacto sobre nós. Então Jesus relaciona o seu corpo sendo pão. Amém? Esse propósito não era apenas para alimentar o corpo, mas testar a fé dos discípulos. O que você tem se alimentado? Qual o pão que você come todos os dias? Paz do Senhor, meus amados, hoje a oração do dia fala de alimento. Vai falar de alimento. Né? E antes de começar, peço você já que se inscreva, dê o seu like e curte e compartilhe. Assim você ajuda o canal a crescer, amém? E está em João 6, capítulo, verso 51. João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, eu darei pela vida ao mundo. Jesus, irmãos, disse assim porque ele ia ser sacrificado. E a sua carne era como pão pela salvação da humanidade. Então, se você se alimentar da palavra do Senhor, você faz parte da salvação dele, amém? E lá no Antigo Testamento, Deus mandava o maná. Deus mandava o maná para as pessoas. Mas aquele maná, aquele alimento, apodrecia. Não podia passar mais de um dia. E o pão que desceu do céu agora foi Jesus. Nós podemos nos alimentar dele todos os dias. Todos os dias temos que nos fortalecer com esse pão. Ele mesmo nos ensina. Temos que comer com ele também. Comer da carne dele, que é o próprio pão. Então ele sacrificou o seu próprio corpo pelo mundo, para salvação. Olha o que Jesus fez, por mim e por você. De verdade. E esse pão, irmão, também, ele relaciona a sua palavra. Jesus disse. Então Jesus fala que eu sou o pão da vida. Não é isso? Ele mesmo diz que ele era o pão da vida. Ele era o pão da vida. E você vê que muitas pessoas seguiam a Jesus, né? Atrás de alimento, atrás de matar sua fome. E Jesus não queria demonstrar isso. Jesus não queria dar o pão para eles só para matar a fome. Ele queria falar espiritualmente. Ele queria dizer que o pão era ele. Ele era o alimento espiritual para aquelas pessoas. Então, se você está indo na casa de Deus, na casa do Senhor, em busca de um pão que acaba, um pão que apodrece, você está errado. Busque a Deus pelo o alimento que Ele tem nos dado. Amém? E Ele disse, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que é da boca de Deus. Amém? Então, irmão, essa passagem hoje fala de alimento. Que tipo de alimento você tem comido? Não é verdade? Será que você se alimenta da palavra do Senhor? Será que você se alimenta de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós? Quem você está se alimentando? Aonde você está se alimentando? Não é verdade? Temos que ouvir a palavra do Senhor para nos sustentar. Tem que nos sustentar, irmãos, porque dias difíceis a gente suporta. Jesus vem mostrar muitas coisas maravilhosas e tão simples. O que é o pão? O pão está na mesa de muitos. Mas será que o pão de Jesus está na sua mesa? Será que o pão de Jesus está fazendo parte da sua mesa? Será que você faz parte também do reino de Deus? Tudo que Jesus veio mostrar foi também falando do reino de Deus. As pessoas buscavam Deus por interesse. A maioria buscava Deus por interesse. Jesus, Deus não é inútil.
Ele também abençoa as pessoas. Se você quer algo, irmãos, ele abençoa. Ele não gosta de pobreza, porque tem pessoas que também pregam pobreza na igreja. Tem muitos pastores que pregam miséria na casa do Senhor. Mas Deus não condena, irmãos, a riqueza, não. Deus não condena o dinheiro. Deus abençoa, sim. Mas se você colocar o seu coração somente nisso, aí você está errado. Ele quer que você o busque por amor. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você busque a Ele não por interesse, mas pela salvação. Porque Ele vem mostrar isso. Muitos confrontavam Ele porque Ele falava da salvação. Quem é este homem que fala de salvação? Quem é esse carpinteiro, filho de carpinteiro, que fala de salvação? E eles queriam mais de Jesus. Queriam um rei poderoso, rico, né? Porque no Antigo Testamento todos eram ricos. E agora no Novo Testamento veio um que não tinha nada. Filho de carpinteiro, de uma mulher simples, mas que veio com todo o poder. Todo o poder. Amém. Então vamos orar nesse dia. Que o alimento da sua casa não seja só pão também. O pão que o homem faz. Né? Não é o pão que o homem faz, que fabrica com a sua mão. Mas é o pão diário, o pão da palavra, o pão de Jesus. Ele é o principal alimento das nossas vidas. Amém? E Ele é que vai te sustentar. Se você buscar a Deus, é Ele que vai te sustentar. É Ele que vai mandar o pão de cada dia para você também. Assim como Ele alimentou aquelas pessoas, irmãos, Ele quis dizer que Ele também alimenta muitos hoje. Ele dava o pão físico, mas Ele também queria que você absorvesse o melhor dele. Amém? Então faça isso. Alimente a sua família com um pão diário mais de Jesus. Esse é o pão que Ele quer que você se alimente. Amém? Vamos fazer a nossa oração do dia. O que o Senhor te abençoe. Amém? E vamos fazer a nossa oração que não falte o pão na sua casa, o pão físico e o pão espiritual que é Jesus. Amém? Senhor, obrigado pelo dom deste novo dia. Preciso de Ti a cada dia e cada momento, a cada segundo. Enquanto eu respirar, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, minhas ofensas, em nome de Cristo Jesus. E que eu possa alimentar a minha família. Que eu possa alimentar aqueles que precisam, aqueles que têm fome, Senhor. Mas não só de pão, mas a Tua palavra, em nome de Jesus. E que, então, nos proteja, Senhor. Dá a Tua paz e enche o meu coração e que este dia traga novas alegrias, oportunidades. E eu te amo em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Leva a palavra para aquelas pessoas que têm fome, irmãos. Aquelas pessoas que estão famintas. Leva o pão e o alimento do corpo, mas leva também o alimento da alma. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.